Olá, seja bem-vindo ao Dealer Tech Talks, o seu programa de entrevistas com profissionais do segmento de Pro AV. Meu nome é Alexandre Algrande e hoje eu tenho o grande prazer de ter aqui com a gente o Orlando Barroso, editor das revistas Home Theater e Business Tech. Tudo bem, Orlando? Tudo bom, obrigado pelo convite. Estamos aqui para uma boa conversa, espero. Muito bom. Bom, queria começar essa entrevista te parabenizando pelos 22 anos da revista Home Theater, é isso? Sim. Estamos muito felizes de ter chegado a essa marca. A gente começou em 1996, exatamente no mês de maio. Era um mundo diferente, país diferente. Nós éramos diferentes, né? Sim. Nós éramos bem Eu era mais jovens. magro, Eu tinha mais bonitão. Eu tinha mais cabelo. Sim. E foi uma grande jornada até agora. Estamos muito orgulhosos, a nossa equipe toda, muito felizes por ter alcançado essa proeza. Com certeza. No Brasil, 22 anos uma revista, São poucas. mídia impressa ainda em época de internet, meu Deus do céu, né? São poucas. Aliás, é um detalhe que eu gosto de ressaltar sempre. A Home Theater é a única revista do segmento que permanece com a sua edição impressa. As outras todas acabaram com o impresso e estão só no online. E a gente acredita ainda na mídia impressa. Então, estamos mantendo, graças ao apoio dos leitores, dos anunciantes, dos parceiros. É uma coisa que também nos enche de orgulho. E vamos começar a nossa conversa. Fala um pouquinho da tua formação. Você é um cara que tem uma pegada de intelectual, né? Talvez o cara mais intelectual desse nosso mercado aí. Mas conta um pouco da sua formação, o que você fez antes, como é que você chegou na revista. Na verdade, eu sou jornalista de formação, né? Me formei na ECA, da USP. Quando eu estava estudando ainda, já comecei a trabalhar como jornalista em jornais. Trabalhei em vários jornais aqui de São Paulo. E a partir da década de 80, eu arrumei um trabalho freelancer numa revista que estava começando na época, que se chamava Video News. Video News, nossa. Que é uma revista que foi lançada exatamente quando saiu o primeiro videocassete no Brasil. Ok. As pessoas já esqueceram que existia o tempo do videocassete. Sim. Mas ali foi o grande início do mercado como ele é hoje, porque até então se falava em áudio e vídeo separados, como duas coisas separadas. Vídeo nem existia, né? Vídeo era televisão, né? Exato. Com o lançamento do videocassete, as coisas começaram a se aproximar, porque as pessoas perceberam que além da qualidade de imagem, precisava também ter uma boa qualidade de som. Então, ali foi o começo desse cruzamento, vamos dizer assim. Então, eu trabalhei na Video News durante 7 ou 8 anos, se não me engano. Criamos lá na mesma editora a revista Audio News. Audio News. Nossa, estamos arqueologia. O Alexandre foi um dos colaboradores. Mas aí a empresa onde eu trabalhava acabou tendo alguns problemas, eu acabei saindo para fazer outras coisas. E em 1996 nós começamos com a Home Theater, registramos essa marca e começamos, como eu falei agora, como a gente estava conversando agora há pouco, era um país muito diferente, o mundo era diferente, não existia internet. O computador estava começando a ser utilizado e a gente teve essa oportunidade, né, histórica, vamos dizer assim, Sim. de ter dado início, contribuído naquele início para o mercado começar a se profissionalizar. E vamos falar um pouquinho daquela época horrível da reserva de mercado. Sim. Que coisa chata, né? Eu lembro que eu li as revistas de áudio que tinham na época, né? Com a mesma avidez que eu li as revistas masculinas, né? Você via as fotos dos produtos, eu quero. Mas não tinha, não dava, né? Era muito ruim, né? Por incrível que pareça, a gente ainda ouve hoje gente defendendo a volta daquele modelo, né? Mas foram anos de atraso no país, né? Graças a Deus que tinha a revista, a loja áudio, né? Na Estados Unidos, né? Graças a Deus que tinha o Tony, que Deus o tenha, né? Sim. E aquela salinha especial que tinha atrás da áudio, que tinha o melhor do áudio importado,
mas que era para poucos, né? Era muito caro. Era muito caro, né? Não podia, era proibido. Não podia, então, era proibido. Quando se conseguia trazer, tinha que ser por baixo do pano, porque oficialmente era um crime, né? Você trazer. Não podia importar, né? É um horror isso aí, né? E o videocassete, quando ele começou a ser fabricado no Brasil, de certa forma, ele abriu essa porta. Sim. Porque nós tivemos a Sharp, a Sony e a antiga Philco lançando o videocassete oficialmente. Tá. Então, isso meio que despertou. Começou a surgir o mercado de videolocadoras. Que era tudo pirata também, que era sensacional, né? Tudo estilo Brasil mesmo, né? Durante um bom tempo era pirata. Tudo pirata, nossa, uns vídeos... Mas os primeiros videocassetes, fora esses 3, que vinham importados da Panasonic, da JVC... Da Sony, eles não tocavam no Brasil, né? Porque o sistema NTSC, que era o sistema americano-japonês, a gente não conseguia assistir aqui nas televisões brasileiras. Mas, do jeitinho brasileiro, você ia num técnico de eletrônica, ele já fazia a mudança e punha até uma chavinha, né? Que eu achava sensacional, né? Chamado N-linha. N-linha, meu Deus. Para funcionar o videocassete NTSC com as TVs PAL-M que existiam no Brasil, né? Agora fica... Só um detalhe, desculpa. Eu gosto de lembrar. O cara que inventou isso tá vivo ainda. Mora aqui em São Paulo, o Yunosuke Murata, da Tecnovídeo. Então vamos convidar ele para vir aqui. Salvou a gente. Ele tem uma história, ele participou da equipe que inventou o sistema PAL-M de TV no Brasil. Que na época os militares, o governo militar, queria que o Brasil tivesse um sistema único. Sim. E ele participou dessa equipe. Aí depois ele criou o sistema que dava um bypass no PAL-M para você poder usar nas TVs, né? Estrangeiros. Eu fico até imaginando, Orlando, se os grandes grupos brasileiros naquela época que teve a abertura, talvez o único legado, né, positivo daquele governo que não durou muito, não vamos citar nomes aqui, eu fico imaginando, né, se na época da abertura do mercado os grandes grupos brasileiros tivessem feito alianças estratégicas com os grupos de fora, né? Porque uma coisa interessante no Brasil, o Brasil, eu acho que foi um dos últimos países a ter a sua indústria própria de eletroeletrônicos, né? 10 anos depois que todas as empresas americanas fecharam, né? Por causa do avanço japonês, o Brasil ainda era um dos únicos países que tinha a sua indústria, que a gente chama de homegrown, né? Cultivada em casa, né? Então você tinha grandes marcas que hoje não estão mais aí. Eu fico imaginando, né? Se eles tivessem a visão de falar, olha, acabou a festa da reserva de mercado, então vamos nos unir com alguma empresa de fora que tenha mais tecnologia, mais recursos. E hoje estariam bombando hoje, né? Quer dizer, perderam uma carona grande nesse mercado, né? Houve algumas tentativas, né? Mas o que a gente sempre percebeu é que o empresário brasileiro, no geral, ele se conformou em ficar numa posição passiva, dependente do governo. O empresário brasileiro, graças a Deus, isso está mudando, mas durante muito tempo foi a maioria dos empresários querendo financiamento público para poder fazer os seus negócios. Não conseguiam se soltar dessa dependência. E quando faziam alianças estratégicas, como você mencionou, era no intuito de tirar o seu e sair fora. Então, a gente viu vários casos desse tipo. A maioria, eu acho que quebrou, né? E aí é isso. O país perdeu, sei lá, 10 ou 15 anos de inovação, de avanço, que a gente hoje poderia estar num patamar bem mais alto em relação à tecnologia. Até porque todos esses equipamentos de audiovisual que a gente tem, e não é só no consumidor, no profissional também, esses produtos deveriam ser tratados como bens culturais, né? Se livro, por exemplo, tem um incentivo, né, em termos de imposto, qual que é a diferença de um livro para um painel desse de LCD ou para um microfone, né? Eu acredito que país onde caderno e caneta é caro,
você aumenta a questão do analfabetismo, né? Então, também teve essa questão, né? Por que não tratar todos os dispositivos audiovisuais como bens culturais e reduzir o imposto brutalmente, né? É uma É, coisa que ainda não caiu acho que talvez na, na agenda dos governantes, né? Que hoje o papel moderno e o caderno, desculpa, hoje a caneta e o caderno moderno são esses equipamentos são os aqui, né? tablets. São os tablets, né? Podia ter o Bolsa Tablet, todo mundo tinha que ter um tablet, né? Bolsa Home Theater, né? Todo mundo ouvir música em surround em casa Ah, e filmes, né? Mas fica então, talvez, a ideia aí para os governantes aí, já que está tendo um realinhamento fiscal aí, né? Vamos para a rua todo mundo gritando, pedindo TV sem imposto, projetor sem imposto. infelizmente, eu acho que grande parte dos problemas que a gente enfrenta, tanto no nosso setor, mas também no país em geral, é devido à falta de educação, né? Sim, A educação, na verdade, nunca foi prioridade no Brasil. isso é E verdade. aí também eu não acho justo culpar apenas o governo. Eu acho que as pessoas, quando vão matricular seu filho na escola, não dão prioridade para escolher a melhor escola, para saber se o professor tá ensinando direito, para saber o que o filho está aprendendo. E aí essa criança vai crescer também com esses mesmos valores, né? Sim, Você tem que ter essa prioridade para poder cobrar do governo uma educação de melhor qualidade, né? concordo com você. Concordo. É, E mas então, voltando ao que a gente estava falando, naquela época, quando nós percebemos que áudio e vídeo estavam caminhando para se juntar, foi após uma viagem, numa feira, eu resolvi apostar nessa marca Home Theater, nesse nome Home Theater. E era interessante porque a gente precisava explicar, assim, quase como um beabá, o que significava esse conceito de home theater, né? A possibilidade de você juntar o som com a imagem, criar um envolvimento sonoro dentro da sala, sim, através do posicionamento das caixas acústicas, e ter conteúdos, né, que estavam começando a ser produzidos, principalmente filmes que permitissem esse envolvimento com maior impacto na casa das pessoas, né? Então era o conceito do cinema em casa home que theater. é Uhum. e que a gente naquela época eu acho que através da revista a gente conseguiu inclusive orientar muita gente. Até hoje nós temos leitores que mencionam isso. Você não acredita, mas eu tenho leitores que colecionam a revista desde o número 1. Número um, legal. A gente, durante um tempo, fez uma encadernação de capa dura Tá, a pedido dos leitores para eles poderem guardar a revista nas suas estantes. tá. Então é uma relação antiga, né? Uma relação de cumplicidade, vamos dizer assim, desde aquela época. Então mostra que realmente era um filão que tinha tudo Pra explodir, né? para ser o sucesso que foi, né? Com certeza. E, assim, esse tempo todo, eu vou fazer umas perguntas meio difíceis. Mas nesse tempo todo que você acompanhou a evolução do áudio e do vídeo consumidor, né? O que você acha, assim, que foi o maior avanço, assim, no áudio até hoje, assim? Qual tecnologia que você acha que foi a tecnologia mais disruptiva, assim, pelo menos até agora, né? Porque a tecnologia vai marchando, a gente sabe que ela vai desenvolvendo. Mas assim, vamos dizer, faltando 2 minutos para as 3 da tarde de hoje, o que você acha que é a tecnologia hoje mais disruptiva no áudio? Você sabe que eu me debati algum tempo com essa questão na minha cabeça. Tá, Eu escrevi um livro em 2011, foi lançado em 2011, chamado Os Visionários, que era uma tentativa de encontrar essas respostas.
Então, pesquisei bastante sobre todas as tecnologias aí que a gente teve, que a gente tem ainda, a história das pessoas que criaram esses avanços, né, dos cientistas, empresários que Sim. apostaram nisso. E eu tenho dúvidas em apontar uma tecnologia que se sobressaia, porque o grande barato disso que eu acabei descobrindo é que isso é um processo sem fim. O que se faz hoje em termos de software, por exemplo, só para dar um exemplo, o software hoje é o que manda no mercado. Quase tudo depende de software. Você está Mas, dizendo o software filme, conteúdo ou software não, aplicativo? software aplicativo. Aplicativo. Quase todas as inovações hoje, a gente acabou de ter a Infocom aqui, nós vimos lá, quase todas as inovações são baseadas em software. É uma engenharia, um ramo da engenharia que está sofrendo um processo de aperfeiçoamento absurdo, que não se imaginava há 10 ou 15 anos atrás. Só que a gente sabe, pela história já registra isso, que há 100 anos atrás já tinha cientistas trabalhando em cima disso. Sim. Então, não é um processo que você fala, a partir de hoje eu vou implantar um software assim e vou mudar isso, isso, isso. Isso não acontece. É um processo em permanente evolução. O cara que trabalha hoje com software, ele está trabalhando sobre conceitos e ideias, às vezes, de 40, 50 anos atrás, né? Se a gente pensar que a lei de Moore está chegando finalmente no seu limite, né, no seu limite físico, no sentido que logo logo as trilhas nos microprocessadores elas vão ter a largura de um elétron, vamos dizer assim, né, e depois disso, a menos que eles mudem o conceito, né, realmente o hardware já tá sobrando já, né? Hoje você pega o poder de processamento de um computador top, quanto, sei lá, 16 núcleos, meu Deus, já tem aí uma poupança de poder de processamento, né? A gente vê. E o software talvez seja o lugar para onde você possa escapar, né? A gente a gente analisa muitos equipamentos que a gente vê, recebe e tal, e a gente tem dificuldade de dizer, olha, esse equipamento é melhor do que aquele. Em termos de hardware, né? A tecnologia de produção do equipamento, ela está muito madura, muito evoluída, aperfeiçoada, e a gente sabe que quase tudo hoje é feito na China, então os fornecedores de componentes tal são mais ou menos os mesmos para todos os fabricantes. O que o fabricante vai mudar é uma questão de design, um recursozinho aqui ou ali, um botão, às vezes, que é diferente da concorrência, mas o equipamento em si ele tem poucas variações de uma marca para outra. O que muda é o software que faz tudo aquilo funcionar. Então, uma TV hoje tem um baita de um processador que é semelhante a um processador de computador, porque a TV, ao mesmo tempo que ela está exibindo a imagem, ela está processando zilhões de dados que entram das várias fontes, que hoje você liga a sua TV em várias fontes de sinal. Então, ela está processando isso e, ao mesmo tempo, processando o que chega da internet, que não para. O conteúdo que entra pela internet não para, está toda hora sendo ativado. Sim. A TV tem que receber isso e processar. Então, os processadores que estão dentro das TVs é que são a grande mágica da história, né? Eu comprei um Smart TV recentemente, finalmente uma Android TV, sensacional, né? Você assiste o Netflix no tablet, depois você aperta o botãozinho lá no ícone, vai para a sala, assiste na tela, depois vai no computador, assiste. Sensacional isso, né? Muito legal. E é o que a gente sempre diz, às vezes os leitores, é gozado isso, porque tem gente que parece que não entende que a tecnologia existe para melhorar a vida das pessoas. O problema é que às vezes ela é mal usada e acaba gerando problemas, como a gente está vendo hoje na questão das redes sociais. Uma coisa que foi pensada para facilitar, para melhorar
o desempenho das pessoas, dar mais produtividade, né? Fazer as pessoas se comunicarem de forma mais fácil, às vezes ela é direcionada para outro caminho. E está escravizando também, né? É, Eu li então. ontem que a Apple vai colocar alguma coisa no iPhone para reduzir o vício no iPhone, né? Olha que ponto a gente chegou, né? Tem Hã? isso. Eu gosto muito daquele conceito que a banda, o Devo, fala de de-evolution, né? Que a gente chega num ponto tão avançado na nossa evolução que a gente começa a retroceder, né? Então o controle remoto faz o cara ficar mais gordo porque ele não anda, né? O MP3, com o tempo, muda a tua audição, etc. Sim. e tal. Então a gente está passando realmente por um processo de-evolutivo, vamos dizer assim, né? E o Devo já cantava essa bola no final dos anos 70, né? A gente vive num mundo de evolution mesmo, né? Voltando para trás, assim, né? Eu acho que a solução para isso, não sei se a palavra está bem colocada, não sei se existe uma solução, mas um caminho para escapar dessa escravidão que você está mencionando é a informação, que é onde a gente entra. Nós, como publicação, como veículo, a gente procura ter a gente tem sempre uma preocupação de passar a informação de uma forma didática e sem querer doutrinar ninguém. Nós nunca dizemos, compre esse produto porque ele é bom, ou não compre esse produto porque ele é ruim. A gente dá parâmetros e subsídios para que cada leitor possa tomar a sua decisão. É importante essa diferenciação, porque hoje em dia tem muito blog, muito site. Hoje tem os influenciadores, né? Sim. Ou os má influenciadores, né? Mal, sei lá, mal ou má. Influenciadores. Enfim. E as fake news, quer dizer, muita gente acaba sendo levada a tomar decisões erradas. E a gente corre o risco de acontecer isso, por exemplo, na eleição que nós vamos ter, por falta de informação. Sim. Né? É importante que não se tome uma inovação tecnológica como a solução de todos os problemas. Tipo, às vezes eu encontro ainda essa manchete. Esqueça isso daqui, porque agora tem isso daqui. Não existe isso. Na tecnologia, nada se tira daqui e coloca outra coisa no lugar, assim, de uma forma automática. Isso não existe um reducionismo, né? Não dá para você separar a coisa e... É um processo, como eu estava falando, né? As pessoas têm que primeiro assimilar aquele produto, aquele serviço, tentar incorporar aquilo no seu dia a dia. De repente não vão se dar bem, vão preferir ficar com o que já tinham. Mas é um processo. Cada um tem que fazer a sua escolha baseada nesse aprendizado que é gradual e é contínuo, né? E, bom, você respondeu a pergunta da forma que eu esperava, assim. Realmente é difícil a gente dizer hoje qual que é a tecnologia, assim, mais disruptiva, né? Você quer, posso dar um exemplo? Uma palestra que eu assisti nos Estados Unidos há uns 15 anos atrás. O assunto era áudio high-end. Tá. Áudio high-end. High-end. E aí tinha alguns especialistas e tal, aí começou um debate entre eles. Aí um deles falou assim, sabe qual é o grande problema do áudio high-end? A grana. Não. A carteira. É que os audiófilos estão morrendo. Isso é verdade. Porque isso começou na década de 50, 60, 70, 80 começou a ter vamos dizer, uma diluição, começou a diminuir as vendas, porque surgiram produtos populares com uma qualidade um pouco melhor. Os audiófilos permaneceram, mas hoje eles estão chegando numa faixa etária que já não permite, às vezes, mesmo ouvir direito, que a gente sabe que o ouvido tem um desgaste inevitável, né? A famosa prebiscuosidade. Não sabia que chamava isso. Prebiscuosidade. É que o ouvido, ele vai... Eu acho que tem a ver com a questão do líquido dentro do labirinto. É alguma coisa... É que nem um amortecedor
Sei. que vai passando com o tempo, né? A Então. prebiscuosidade é uma coisa relativa ao envelhecimento, né? Sim. E isso que eu ouvi falar, né? Que eu li uma Sim. vez sobre isso, né? Faz sentido. Mas acho que o grande, de novo, voltando ao conceito do de-evolution, né? O MP3, ele está acelerando esse processo, porque as pessoas cada vez mais ouvem áudio com uma qualidade substandard, né? Subpadrão, e por causa da praticidade toda, mas não é legal isso, né? Você tem que ouvir o áudio. Você vai ripar um CD, você tem que ripar um CD no formato Wave ou no formato da Apple lá, o AIFF, né? Agora, hoje no mundo que HD é barato, que os fones, os telefones têm um slot SD para você colocar cartão até 256 GB, não é mais... E todo mundo tem banda larga em casa, não é mais motivo de você ter áudio comprimido no seu dispositivo, né? Sim. É um horror isso, né? Mas você vê, é a evolução, né? Muita gente jovem também, que não teve esse background, né? Sim. Hoje está procurando ouvir aquelas gravações com alguns cuidados para aproveitar ao máximo. Sim. Porque o que a gente ouve na maioria no dia a dia, o que se ouve por aí, aquilo não pode ser levado em conta, né? Porque você não ouve aquilo que foi gravado, né? Você ouve um som poluído, sujo, né? Como a gente diz. Agora, eu conheço amigos do meu filho, por exemplo, na faixa de 25, 30 anos, que tem essa preocupação. Não, mas você viu que saiu agora um fone assim, assado. Então, isso pode representar, não digo um revival do que era antigamente, porque aquela época antiga já passou, não vai... Por mais que exista essa volta do vinil, né, que é um fenômeno, Sim. Não vai voltar a ser o que era antigamente. Hoje o mundo caminha, claro, totalmente para a música digital online, né? Isso é patente. Agora, você pode ouvir o Spotify num equipamento vagabundo qualquer, que você comprou em qualquer loja aí, e você pode ouvir o mesmo Spotify em alta resolução, Sim. com um belo fone de ouvido, ou então na sua casa com caixas acústicas legais, com um amplificador legal e tal. Isso se você tiver essa necessidade, se você perceber que você precisa aproveitar melhor as músicas que você gosta, né? Então, eu acho que, de novo, é um problema da informação, de você fazer chegar para essas pessoas a informação correta e de um pouco de, como o nosso mestre Cisne costuma falar, um pouco de educação musical, né? De você educar. Eu tenho um fato curioso, até que é legal contar aqui. O ano passado, meu filho mais novo, ele nunca tinha ouvido uma big band. Big band antiga, né, de jazz e tal. E eu tava ouvindo em casa e ele chegou, falou, nossa, mas que som é esse? Aí eu contei para ele, não lembro se era Duke Ellington, uma banda dessas antigas, né, da pesada. Falou, pô, interessante, nunca tinha ouvido. Ele achou incrível porque são vários instrumentos, uma orquestra daquela tinha 15, 20 instrumentistas, e você consegue ouvir todos os instrumentos. Compra pra ele o DVD, aquele show do Brian Setzer, Sim. que era do Stray Cats. Sim, ele tem um show com uma big band sensacional, rock and roll. Ele mistura eletrônico com... talvez ele vai curtir mais. Então, mas é isso, quer dizer, começou a perceber que dá para você ouvir mais do que você ouve, né? Normalmente. Não é aquela barulheira, aquilo não interessa, barulheira não interessa, aquilo não é música, é barulho só, né? Então... a gente pode ter aí um embrião de uma nova, vamos dizer, uma nova mentalidade musical, vamos dizer assim.